Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estarmos aqui no curso de Letras da UERGS. Hoje, aqui dentro da disciplina de Teorias Contemporâneas da Literatura, estamos fazendo aí um esforço coletivo para assumir a disciplina e fazer com que vocês encerrem esse semestre com conhecimento e alegria, né? E hoje, particularmente, estamos num dia muito especial, porque temos como convidado o professor Dr. Jonas Dornelles. O professor Jonas, ele é doutor em literatura, tendo realizado doutorado sanduíche na Universidade Goethe, é assim, professor, de Frankfurt, pesquisador da literatura sul-rio-grandense, tem se dedicado há alguns anos a reconfigurar as análises em torno da memória literária do escritor Dionélio Machado, tendo recebido o prêmio da Academia Rio-Grandense de Letras em 2020 por seu trabalho As Ironias de Dionélio Machado em O Louco do Cati. É também idealizador da página Salve Dionélio e das caminhadas literárias em Petrópolis, que depois o professor pode explicar para vocês, que foram tão bem-sucedidas que conseguiram tornar a casa de Dionélio Machado em um patrimônio inventariado. Tá? O professor ele tem toda a formação dele na área da literatura e, além disso, é um artista, né? Um músico, intérprete, compositor, vem de uma família de artistas, bonequeiros, músicos. Então, além do além, né? É uma pessoa muito especial. E, para nossa grande felicidade, agora ele está generosamente contribuindo com o curso de letras, nessa dificuldade que nós enfrentamos aí, de uma das colegas estar em tratamento de saúde, ele está contribuindo com o curso de letras, ministrando uma disciplina de estudos literários na quarta-feira. Mas ele não está aqui hoje por causa disso, ele está aqui pelo seu conhecimento. Eu sou fã de carteirinha, né, Jonas? O professor já veio em 2 disciplinas minhas falar sobre arte, teve uma que se chamou Linguagem e Poder, isso tudo está publicado no meu canal no YouTube, falou sobre linguagem e poder, abordou seu livro de poesia, declamou, explicou por que tinha a ver uma coisa com a outra, né? Agora, mais recentemente, veio na disciplina de literatura luso-brasileira e identidade nacional, falar sobre os trabalhos do Dionélio Machado e o que isso teria a ver com, né, a identidade nacional, né, a literatura, o que a literatura tem a ver com a identidade nacional. Foi um espetáculo de trabalho, isso também está publicado no meu canal do YouTube. Nós fizemos mais uma live juntos sobre o Dionélio Machado, que também está no meu canal. Enfim, essa parceria de longa data, né, professor Jonas, e calcada assim no mais profundo respeito profissional, respeito de conhecimento, né? Porque a gente tem que valorizar as pessoas que valorizam a mesma, digamos assim, posição de vida como nós, que é valorizar a arte, a literatura e os bons valores de justiça social, cidadania e direitos humanos. Então, o professor Jonas é essa pessoa. E quando eu assumi, então, a disciplina para contribuir com o curso de letras, que eu vi que tinha essa parte aí do continente, né? Eu pensei, vou falar com o professor Jonas, porque como ele tem essa interseção aí muito grande com a literatura sul-rio-grandense, né? De repente ele pode contribuir com a gente. Então eu já tinha acertado com ele para ele trabalhar conosco com a questão do continente. Entretanto, na nossa última aula, vocês argumentaram o quanto vocês já tinham discutido com a professora, tinham falado sobre o continente, tinham discutido, tinham debatido e tal. Então, conversando com o professor Jonas, nós resolvemos fazer uma microadaptação na nossa tarde de hoje. Então, a proposta para o professor Jonas é ele abrir, né, à vontade, como achar melhor, fazer as suas colocações, né, sobre sua vida, se quiser complementar seu trabalho, fica à vontade, né? Depois falar um pouco sobre a literatura. Eu já mostrei para ele ali os principais teóricos que vocês estudaram até agora, né, os teóricos russos e etc. Lukács, ele tem conhecimento, inclusive ele me falava que trabalhou com eles na tese de doutorado. Eu até sugeri que, se ele quisesse abrir a tese de doutorado, mostrar alguma coisa para vocês, né? Então, isso aí vai estar no comando do professor Jonas, ele vai ver como é que vai trabalhar com vocês. E
complementarmente, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele, alguma discussão sobre o continente, sobre o Érico Veríssimo, sobre todo esse universo, né, do tempo e o vento, também faz parte. Tá? Nós temos aí 2 horas, menos, né? Nós temos 1h30 de trabalho. Eu acho que o professor sinta-se à vontade, mas eu imagino que pode falar livremente uns 40 minutos. Enquanto isso, vocês vão anotando no caderno aí o que vocês querem perguntar, e quando o professor encerrar a sua explanação, vocês podem fazer as perguntas, e eu acredito que a gente consegue concluir às 16. Não vai ser a primeira vez que eu vou convidar o professor Jonas para estar conosco, não vai ser a última, ele agora está junto conosco na UERGS, nós vamos fazer mais coisas juntas, então não precisa ficar ansiosos se não conseguirem, no momento, fazer a pergunta aquela que vocês queriam por conta do tempo, tá bem? Algum questionamento sobre isso? Não? Então, professor Jonas, eu vou fechar aqui a minha câmera, porque aí a internet não fica tão pesada para os alunos que têm uma certa dificuldade. Posso interromper o compartilhamento aqui, ou posso compartilhar alguma coisa que o senhor precise, como o senhor achar melhor. O que o senhor acha melhor? Eu tô com um material aqui para compartilhar, daí eu não sei se eu te mando. Não, fica à vontade. Se você consegue bem se movimentar com o Google Meet, não tem problema. Eu fecho aqui, já fechei, Tá. e você vai. A aula é sua agora, tá? Eu vou fechar meu microfone, vou fechar minha câmera, mas eu estou aqui, tá? À sua disposição. Maravilha, Ana. Primeiramente, te agradecer por tudo, né, e pela apresentação. Muito feliz de estar aqui de novo com o pessoal da UERGS, alguns rostos já conhecidos, né, mas agora voltando, digamos assim, a reencontrar todo mundo aqui no formato já como participando da UERGS, como professor, né, agora colaborador aí do curso, né, então muito feliz de agora poder estar né, convivendo com vocês um pouco mais, né. Como a professora Ana falou, eu sou formado na área assim de teoria da literatura, então mais ou menos vendo o programa ali que vocês cursaram, né, nessa disciplina, eu tenho conhecimento ali dos textos, assim, então depois quando a gente for conversar, se vocês quiserem trazer alguma questão na questão da teoria da literatura, né, qualquer uma que seja ali, a gente pode estar debatendo sobre o tempo e o vento. Da mesma maneira também, como tinha ficado combinado de ter uma forma de apresentação de vocês sobre o tempo e vento, ou algum debate, a minha ideia um pouco é fazer uma abertura geral, assim, preparando, digamos assim, o nosso debate aqui, e aí depois as intervenções, abro para intervenções de vocês para a gente então debater sobre o tempo e o vento, né? O primeiro fato, assim, que eu queria pincelar, que eu estava conversando com a professora Ana, né, sobre o tempo e o vento, uma abordagem teórica inicial, digamos assim, para a gente pensar, né, vem justamente do Lukács, Georg Lukács, né, que é um autor que ajuda a pensar muito o realismo literário, né, e como relacionar o realismo literário com a sociedade. Então, ele permite a gente fazer essa relação entre história, sociedade e literatura de uma maneira muito clara, né? E o Lukács, ele é um autor muito interessante de estudar, porque ele vai ser o primeiro autor a desenvolver a estética do Marx, né? O que isso quer dizer? Que o Marx, o Marx ele é um grande leitor de literatura, comentava Shakespeare, comentava Goethe, comentava Heine, comentava, enfim, grandes obras clássicas, Platão, né, dos gregos, assim, ele tinha um gosto muito grande pela literatura, mas o Marx, ele nunca fez uma obra de estética, digamos assim, de literatura, né. E o Lukács foi o primeiro pensador teórico que leu todas essas citações do Marx e tentou pensar uma teoria estética, digamos assim, que seria a teoria do Marx, né. Então, eu acho que tem, claro que a gente pode argumentar se essa realmente seria a teoria do Marx ou não, será que depois outros teóricos, né, o Maqueret, ligado ao estruturalismo francês, teria desenvolvido um pouco mais, mas ele tem esse mérito de ter proposto essa reflexão da estética marxista, né, então acho muito interessante estudar nesse âmbito. E qual que seria um pouco assim, só para a gente dar uma pincelada inicial nessa ideia do Lukács, né,
de que a literatura contribuiria de alguma maneira para a gente pensar o processo histórico em movimento, né? E aí não é qualquer literatura, não é qualquer obra, mas sim principalmente as obras realistas, né? E aí o Lukács vai buscar em textos de análise do Marx, falando sobre o Balzac, Comédia Humana, né? Esse grande ciclo de obras que tentam retratar, digamos, toda a sociedade francesa ali do Segundo Império, né? E também historicamente ali o passado da França, mostrando como é que está se transformando a França, as relações sociais, econômicas da França. E para o Marx, essa obra do Balzac, apesar do Balzac ser um autor que não era nem burguês, era aristocrático, né? Ele defendia valores nobres, da nobreza, né? Acima da burguesia, né? Apesar do Balzac ter esses valores aristocráticos, a obra dele revelava a história em processo, em movimento, né? Então, nesse sentido, a gente vê que é interessante que não necessariamente a ideologia do autor tem relação com o que a gente pode tirar da obra, né? Isso é muito interessante. Então, a partir dessas leituras do Marx sobre o Balzac, cartas do Marx, enfim, textos, trechos, até no Capital ele fala do Balzac, Marx fala em muitos trechos sobre literatura. O Lukács vai pensar então essa ideia de que a literatura realista contribui para a nossa consciência histórica, né? Contribui para a gente pensar a sociedade como algo que está se constituindo continuamente, né? Que está em processo continuamente, né? E aí, alguns dos conceitos que o Lukács vai usar, que a gente poderia, digamos assim, quando a gente quer estudar uma obra de realismo, né? E aí entra também um grande estudo sobre obras de romance histórico, né? Que vai ser o caso, assim, do Tempo e o Vento, né? Seria o conceito de tipicidade, que quer dizer o tipo, né? O tipo social que um personagem representa. Então, por exemplo, né, de um jeito meio clichê, assim, né, vamos pensar, tem o burguês, o trabalhador braçal, né, a mulher, a esposa burguesa, a esposa proletária, ou a mulher livre, enfim, a ideia de ter um tipo social. Então, o personagem, por mais que ele tenha características individuais, ele vai estar expressando de alguma maneira algumas características de um tipo social, né? Por outro lado, a ideia é que a gente encare a obra do realismo por via de uma totalidade social, né? Então, a gente pensar que aquela obra está representando uma sociedade. No caso aqui do Tempo e o Vento, a sociedade gaúcha é a história da sociedade gaúcha, né? E aí o Lukács também tenta pensar como é que essa obra representa aspectos universais e históricos mais amplos do que só daquela sociedade. No caso aqui, a sociedade brasileira, latino-americana, dependente da Europa. Então, a gente pode, a partir desses dados regionais, tentar extrair aspectos universais, digamos assim, dessa literatura. Então, percebam que é muito interessante o que o Lukács traz para nós, para a gente pensar a obra do Tempo e o Vento. Tá? Daí, qual que é a minha ideia? Na verdade, como a gente quer entender, então, a história, né, da sociedade gaúcha a partir do Tempo e Vento, a minha ideia foi pensar uma apresentação sobre como é que se desenvolveu a cultura gaúcha aqui no estado, no Rio Grande do Sul, tá? Um pouco vai ser essa minha apresentação, sim, vou fazer um movimento que vai desde as origens até a obra do Érico Veríssimo, e aí, então, quando a gente chegar no Tempo e Vento, a gente abre para discussão. Deixa eu só aqui abrir agora o meu slide. E eu acho interessante trazer esses dados aqui que eu... Jonas, desculpa te interromper. Aí do lado da câmerazinha, entre a câmerazinha e aquele bonequinho que está dando um sorriso, tem um quadrado com uma setinha no meio, tá? Uhum. Tá enxergando? Ali Ah, embaixo, não, embaixo claro. das fotos. Aí tu clica ali e vai aparecer compartilhar a tela. Só que aí tu já tem que estar com a tua apresentação aberta no teu computador, tá? Para ele enxergar, para o Google Meet enxergar onde é que está a apresentação, que aí é só tu clicar em cima. Tá, perfeito. Conseguiste? Meu Localizar computador, ali?
Meu computador que está meio travado aqui. Não, eu acho que a internet, na verdade, a internet está lenta desde ontem. De tardezinha aqui em casa já deu uns break, assim. Lá Uhum. na, lá na UERGS estava bem, estava dando uns break também. Deu, agora abriu bem legal. Para mim, abriu bem legal aqui. Tá. Então, eu vou começar essa apresentação só mencionando que esses quadros aqui que estão nos slides, eles são quadros registrados mais ou menos feito em 1818, são os registros mais fidedignos que a gente tem, assim, do gaúcho de antigamente, digamos, né? Então, foi uma espécie de naturalista inglês que veio para a Argentina e fez pinturas sobre o povo argentino, né? Então, esse aí que a gente está vendo nessa imagem é o gaúcho, digamos, de verdade, assim, né? Ou pelo menos do século XIX, né? Nas origens. Então, percebam que é uma coisa meio, né? Pode ser confundido quase com um mendigo, ou então um nômade, uma coisa assim, né? Nada daquilo romanceado, digamos assim, que ficou conhecido, né? Aqui um outro quadro também, né, uma coisa bem nômade, aqui já com ele, né, com carroças tropeiras, né, que transportavam bens de uma cidade a outra. Então, muito associado a esse trabalho do tropeiro, né, que também é um trabalho nômade, busca charque num lugar, busca açúcar, busca sal, leva para outro lugar, né? E a palavra gaúcho, então, ela não se sabe ao certo qual que é a origem, tem mais de 30 e poucas explicações sobre de onde vem o gaúcho, né? Poderia vir do quechua garrucho, do ibérico, né, guancho, do árabe chauchu, e por aí vai. E ninguém sabe ao certo de onde vem, ou seja, isso representa que vem bem de uma mistura de multiplicidade muito grande, né? Justamente que esse local do Pampa, do sul da América, né? E o interessante é que é multiétnico, assim, não tem uma etnia, né? E aí, então, outra imagem aí também do gaúcho, né, original ali, né? E alguns termos, então, cimarrão, que é uma palavra que tem toda a América Latina, que quer dizer selvagem. Então, no século XVIII, XIX, se usava cimarrão para dizer, por exemplo, o gado, chimarrão, que quer dizer o gado solto, o gado que não está numa fazenda, né? Ou então a erva solta, a erva criada, né, assim, selvagemmente, que é a erva chimarrão, né? E acabou ficando só com a expressão chimarrão, mas chimarrão, por exemplo, é uma expressão que na região, eu acho que da Jamaica ou Cuba, é utilizado para descrever os quilombos, né? Seria justamente as pessoas que fugiram da terra e vivem selvagens, entre aspas, né, fora da cidade. Então, é uma expressão que mostra, né, que é um fenômeno latino-americano, esse que a gente vive, né? Da mesma maneira, criollo, que no espanhol quer dizer mestiço, né? E que vem, por exemplo, quando a gente pensa galpão crioulo, né, justamente é essa expressão de mestiço, né, misturado. Então aqui um outro quadro de uma bodega gaúcha, né, inclusive cena inicial ali do capítulo do Capitão Rodrigo, ele chegando numa bodega. Aqui a gente então tem uma bodega raiz dos gaúchos, né, e uma outra cena muito interessante dos gaúchos pescando, que é uma coisa que a gente não associa também com o gaúcho, mas a não ser os gaúchos missioneiros, mas os gaúchos eles subiam em cima do cavalo e pescavam de cima do cavalo no rio, né? Então uma coisa também só para iniciar esse processo de desmistificar um pouco certos clichês que se solidificaram, né, na nossa memória. Então aqui mais uma vez o gaúcho tropeiro, né, transportando água, enfim. Percebam as feições negras, né, e indígenas do gaúcho, né. E aqui do lado, então, soldados militares que lutavam nas fronteiras e que também começaram um processo de se tornar mais ou menos hibridizado com essas populações, né, miscigenadas crioulas, né. E aí, a partir mais ou menos do período que seria ali a Revolução Farroupilha, a gente começa a ter um uso político do gaúcho. Por quê? Até esse período, a figura do gaúcho, na verdade, ao longo de todo o século XIX, a figura do gaúcho ela era considerada
o termo gaúcho significava algo como pirata, bandido, não que significasse, mas tinha essa conotação de algo ruim, né, de alguém perigoso. Viviam soltos, não tinham que prestar conta com ninguém, então para eles roubar um gado de alguém, vamos dizer, tinha um camponês ali trabalhando sua terra ali, chegava 20 gaúchos com fome, eles não iam se importar com o camponês, iam, né, se alimentar do gado que estava ali. Então era, né, visto como alguém que era ladrão de gado, uma coisa assim, né? Mas a partir das revoluções e guerras que começam a surgir ali, mais ou menos no período dos anos 20, 30, 40, começa a ter na Argentina vários caudilhos, começa a ter aqui a Revolução Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul. Existe uma necessidade política de mobilizar a população dessa região aqui das Américas, sul das Américas, para lutar nas guerras, né? E o melhor jeito de tu mobilizar as pessoas para serem soldados é tu criar identificação de grupo, né? Então, a partir mais ou menos desse período ali, 30, 40, 20, 40, do século XIX, tu começa a ter esse uso político do gaúcho, né? Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, do campo de batalha do Rosas, né? Que é um dos caudilhos argentinos ali, mostrando justamente como é que o gaúcho foi se formando a partir desses militares, né? Aqui novamente, então, já há um momento bastante consolidado dessa mistura entre exército e gauchismo, né? E do uso político dessa identidade. A gente vê ali o Dom Pedro II usando uma roupa de gaúcho, ou seja, aquele já evidencia que ele está querendo trazer os gaúchos para o lado do império, né? E ao mesmo tempo que a identidade está deixando de ser menos de um criminoso para alguém que se tem orgulho, né? Ali também outros soldados do Facundo Quiroga, que também foi um caudilho que assumia muito essa identidade de gaúcho aqui na Argentina, né? Então, a partir desse caldo que foi se formando no século XIX, acontece esse fenômeno na literatura mundial, que é a formação da literatura gauchesca, né? Esse termo gauchesca na Argentina ele representa um tipo de literatura bem específico, né, que começa ali no final, no meados do século XIX, mais ou menos como se fosse no período do romantismo argentino, ao invés de eles estarem falando de indígenas, digamos assim, né, aqui no Brasil, né, lá na Argentina eles criaram essa identidade do gaúcho. E o que aconteceu com a formação da poesia gauchesca? Teve vários autores que eram estancieiros, que eram ricos, que eram intelectuais, tinham formação muitas vezes na França, né? Eles começavam a emular a linguagem dos peões da fazenda deles para criar essa literatura e para justamente mobilizar essas populações para elas se sentirem identificadas com os estancieiros, né? Com os caudilhos, com a classe dominante do campo, né? E o fenômeno que eu disse que é um fenômeno único é que essa literatura, inicialmente, vamos dizer, dos estancieiros, da classe dominante, ela foi sendo absorvida pelos peões, ao ponto que começou a se ter uma certa produção vinda dos próprios peões que se apropriaram da poesia gauchesca e começaram, então, a produzir literatura gauchesca de fato, né? E o principal autor responsável por isso vai ser o Hernández, né, com a obra Martín Fierro, que é um grande clássico da literatura argentina e que vai falar justamente sobre um gaúcho que é traído pelos partidos, né? Então é muito interessante porque enquanto as obras anteriores do Hernández falavam do gaúcho filiado a algum das facções, digamos assim, né, os blancos ou os rojos, né? Então, né, as obras falavam dos gaúchos se vinculando a um partido. O Martín Fierro já começa como quase uma obra inaugural mostrando o gaúcho sendo traído pelos partidos, né? O que é muito revolucionário se a gente pensa e compara com outras obras políticas, né? Que sempre tomam um partido, digamos, né? O Martín Fierro vai ser uma obra que está mostrando a traição justamente dos partidos em relação aos peões. E aí, então, a partir dessa base da poesia gauchesca foi se formando, né, toda a cultura que a gente conhece das milongas, né, das canções, enfim,
Aqui um exemplo, esse peão negro à direita, ele inspirou, por exemplo, Dom Segundo Sombra, né, do Ricardo Guiraldes, que é uma outra grande obra da literatura argentina, publicada em 1920, mais ou menos, então um pouco posterior ao Simões Lopes Neto, né, mais ou menos assim, para a gente fazer uma comparação, um pouquinho antes do Érico na Argentina, né. Também ali um gaúcho, né, morando numa casa de taipa, assim, bem empobrecido, né, para mostrar que o gaúcho era um peão, né, inicialmente. E aí, então, no Brasil, enquanto isso tudo está acontecendo na Argentina, no Brasil a gente vai ter um desenvolvimento da literatura regionalista romântica, né? Principal referência que a gente tem inicialmente vai ser esse conflito entre o José de Alencar, que tenta ser esse Balzac, digamos assim, do Brasil e representar de norte a sul, leste a oeste, o passado e o presente do Brasil na sua literatura, e ele vai produzir o Gaúcho, uma obra que eu acho até bem prazerosa de ler, muito bem escrito, cheio de cenas emocionantes, mas que vai exemplificar justamente aquilo que eu estava comentando, né? Nessa época ainda o gaúcho era uma expressão pejorativa, né? E aqui no Rio Grande do Sul, Apolinário Porto Alegre vai se revoltar com a representação que o José de Alencar fez do gaúcho e vai publicar O Vaquiano, que então seria o verdadeiro gaúcho, digamos assim, e que ele não chama de gaúcho, ele chama de vaquiano, que é justamente esse peão que circula, né, que vaqueia o campo e conhece todas as terras, né, e que então circula entre todas as camadas sociais, mostrando as terras, né, e conhecendo como ninguém o Rio Grande do Sul, né. Então percebam que não é gaúcho, é vaquiano para o Apolinário Porto Alegre. E aí então, a partir do século XX, a gente começa a ter uma literatura que a gente já começa a associar um pouco mais ao conhecido, que vai ser o grande Simões Lopes Neto, né, com os contos gaúchos, obra fundamental assim da literatura regionalista já mais modernizada, digamos assim, com influência do realismo, né, e que representa de uma maneira excelente o vocabulário do povo gaúcho da época, né, chegando inclusive a ser muito difícil de ler, né, por ter muitos termos, assim, precisa de um dicionário do lado, um glossário ali, né, e nesse mesmo período o Alcides Maia vai publicar o Ruínas Vivas, que é uma obra muito influenciada pelo naturalismo e que começa a dar indícios de que o gaúcho desse período está entrando em decadência, né, então, para o Alcides Maia, os gaúchos seriam ruínas vivas, por quê? Porque está começando aquele processo de modernização do campo, né, o trabalho da pecuária ele já não é mais aquele trabalho tradicional que precisa, né, de uma grande camada de população que fica vagueando de uma fazenda para outra, xangueando o trabalho, né, mas então com essa modernização a cultura gaúcha está em decadência. Percebam que ele está escrevendo isso em 1910, né, então a cultura gaúcha já estava em decadência em 1910 para Alcides Maia. E junto nesse período a gente tem também o Antônio Chimango, que é uma obra escrita pelo Ramiro Barcelos, nome de avenida aqui de Porto Alegre, né? Que vai ser uma obra então que vai debochar do Borges de Medeiros, que era o governador por 20 anos aqui do Rio Grande do Sul, né? Associando o Borges de Medeiros a um chimango, que seria um pássaro assim, né? Meio magrinho, meio feioso, né? Uma águia, né, que se alimenta, se rapina, né, os cadáveres e tal. E aí a gente mostra o aspecto justamente político da literatura gaúcha, como a gente estava vendo lá nos argentinos, né, a necessidade de criar essa identidade do gaúcho por via da política está bastante presente aqui no Chimango, que seria então, esse livro tem uma posição de um maragato, né, está criticando os chimangos, né, então a questão política vem bastante forte com esse exemplo do Antônio Chimango, né. E aí tá, daí a gente chega então mais ou menos aonde mais próximo agora do Érico Veríssimo e das origens da historiografia sul-rio-grandense, de como a gente conta a história do gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, né. Então, mais ou menos ali no período que a gente tem o modernismo de 22, que começa toda a discussão sobre a cultura brasileira, vai ter aquela reação que surge lá no Nordeste, né, do Gilberto Freire, que vai publicar
o Manifesto Regionalista de 26, e que vai contestar o modernismo paulista e propor que seja feito um modernismo regionalista do Nordeste que vai influenciar toda a geração de 1930, todo o romance de 1930, né? Então, esse manifesto regionalista de 1926 vai influenciar Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, né? Todos esses autores que publicam na geração de 30 lá do Nordeste vão ser influenciados pelo Gilberto Freire e a antropologia que ele está propondo, né? Enfim, bastante questionável, mas que vai influenciar eles em tematizar a questão regional. O Gilberto Freire e esse manifesto vai influenciar uma obra a ser publicada aqui no Rio Grande do Sul, que vai ser o Gaúchos e Beduínos, do Manuelito de Ornelas, tá? E essa obra ela vai se inserir dentro de um debate de como é que a gente escreve a história do Rio Grande do Sul, né? Então, a historiografia do Rio Grande do Sul, tá? Esse debate ele funciona o seguinte: o Moisés Velhinho ele começou a produzir uma ideia que vinha de alguns ideólogos do Instituto Histórico Geográfico de que haveria um gaúcho brasileiro. E esse gaúcho brasileiro seria diferente do gaúcho argentino e uruguaio, né? Então, a obra dele, que tematiza isso, é O Rio Grande e o Prata, Contrastes. E a tese do Moisés Velhinho é de que os gaúchos do Rio Grande do Sul, né, teriam um vínculo com o exército do Império Português. Então, eles seriam soldados que teriam vindo para a fronteira aqui defender a fronteira do Rio Grande do Sul, que acabaram se instalando, convivendo ali e aí absorvendo a cultura do gaúcho. Então, o gaúcho brasileiro não teria nada a ver com o argentino. Já o Moisés Velhinho ele vai propor a teoria contrária, ele vai propor uma teoria platina, né, de que o gaúcho ele é o mesmo gaúcho aqui na Argentina, no Uruguai, partes do Chile, ali, partes da Bolívia, né? E mais, ele vai propor de que o gaúcho, na verdade, tem raízes na África, né? Entre os povos beduínos. E qual é que é a tese dele? De que quando teve a expulsão dos mouros da Península Ibérica, lembrando que os mouros ficaram 700 anos dominando Portugal e a Espanha, quando teve essa expulsão dos mouros, esses mouros vieram para o Rio Grande do Sul, e ele vai mostrar documentos provando, né, de que esses mouros, assim como vários judeus, né, também vieram para o Brasil, né, como esses mouros vieram para o Rio Grande do Sul. E aí toda a cultura nômade, toda a cultura de viver em cima do cavalo, de gostar de faca, né, teria vindo por influência desses beduínos que viviam na região de Maragateria, na Espanha, né, e seriam então eles os povos maragatos, né, que teriam vindo para o Rio Grande do Sul. Então, o Manuelito de Ornelas ele vai publicar esse livro, vai ser bastante polêmico na época, vai demorar a ser aceito, no entanto, vai ter sua influência principalmente em Érico Veríssimo. Nessa edição que eu tenho aqui, do Gaúchos e Beduínos, né? O prefácio do livro é justamente do Érico Veríssimo. O Manuelito de Ornelas morava ali perto, no Petrópolis, né? A 10 minutos de caminhada da casa do Érico, né? E por sua vez, o Érico tem alguma obra dedicada para o Manuelito Ornelas. Eles eram amigos de adolescência, se conheceram em Cruz Alta mesmo, eu acho, quando eles tinham tipo 15, 16 anos, então eles tinham uma amizade muito grande. Então, só para a gente entender e consolidar como é que foi se formando Jonas, uma certa antropologia. Uhum. não, só complementando a questão da bombacha, né? Que a bombacha também, a história da bombacha também, segundo consta, né, nos estudos, ela também seria beduína, né? Aquele formato daquela calça larga e os enfeites do lado e tal, ela seria dessa região aí, né? Perfeito, perfeito. Lembra muito, vamos dar um exemplo, a calça do Aladim, né? Aquela calça que é, né, Isso cheinha. mesmo. E apertadinho embaixo, né? É isso mesmo. É. Então esse é o grande embate historiográfico que tem
num período ainda que, vamos pensar, a universidade estava mal e mal se formando aqui, a Universidade de História ou de Antropologia estava mal se formando no Rio Grande do Sul, praticamente não existia esse debate, acontecia no âmbito do Instituto Histórico Geográfico, que é um instituto conservador, com ideias, né, ligadas ao liberalismo também, né, então percebam que tem posições claras aqui, ideológicas, por trás de cada uma das ideias. Principalmente o Moisés Velhinho, que ele está querendo dizer que o gaúcho não é separatista, que o gaúcho é vinculado com o Império Brasileiro, né? Enquanto a ideia do Moisés Velhinho, que é basicamente uma ideia descritiva, né, mostrando que o gaúcho do Rio Grande do Sul é o mesmo, assim, vem da mesma origem, né, que o gaúcho da Argentina. Esse gaúcho, então, teria um vínculo maior, talvez, com a Argentina e o Uruguai do que o Moisés Velhinho queria aceitar, né, e isso, por isso, levaria um pouco a uma ideia separatista, não necessariamente, mas esse era o medo do Moisés Velhinho, né. Então, esse é o contexto dos debates teóricos ali que vão sedimentar, né, o romance de 30, principalmente O Tempo e o Vento e pensando assim algumas obras, né, a trilogia do Gaúcho a pé do Ciro Martins, que é justamente vai estar mostrando esse processo e aí descrevendo bem do ponto de vista histórico, né, como é que a economia da pecuária foi se transformando e a função do gaúcho foi deixando de ter utilidade, né? Então o gaúcho ele foi perdendo a fonte de renda, tem que vender o cavalo para poder sobreviver e nisso ele perde toda a honra, todo o valor que ele tinha como monarca das coxilhas, como centauro dos pampas, né? Para virar um pobre diabo que vai então ter que morar nas periferias de Porto Alegre e muitas vezes acaba tendo que roubar, enfim, para sobreviver, porque não sabe outra forma de, digamos assim, se inserir na sociedade, né? Então, uma descrição bem econômica, realista da origem do gaúcho. E o Érico, então, com essa grande construção, né, da história do Rio Grande do Sul, né, também bem influenciado por esse contexto. Aqui algumas outras grandes obras da geração de 30, né, e recomendo muito o Memórias de Coronel Falcão, que para mim é um dos melhores, assim, para retratar essa questão da política, dos estancieiros, e como é que eles, digamos, se inseriam ali na República Velha, ou então no início, digamos, ali, antes do Estado Novo, né? E o Aureliano de Figueiredo Pinto, ele é um poeta também que teve origem no simbolismo, né? Com aquelas imagens muito significativas, evocativas, alegóricas, com palavras, né, com maiúsculas, assim. Só que o Aureliano ele vai utilizar esse simbolismo na, na com imagens do campo, da vida no campo, né? Então ele vai inaugurar um jeito de escrever poesia regional que posteriormente ficaria conhecido como nativismo, né? Que é uma poesia super metafórica e bonita para falar das coisas do campo, né? E aqui então Charqueada, uma obra que está justamente mostrando, percebam que o nome do livro é o nome de uma indústria econômica de produção, né? De charque. E o Pedro Wayne ele vai justamente, a ideia dele é retratar a indústria do charque como personagem, digamos assim. Então, uma coisa bem do Lukács, assim, né, de representar a estrutura econômica da sociedade, muito mais do que talvez um personagem específico, encarnado, né. Esse Ivan Pedro Martins também é uma obra muito característica de representar essa totalidade, digamos, social, mais do que um personagem e outro, ao ponto que a gente quase não consegue acompanhar a narrativa, porque falta um personagem para a gente se identificar, né? Então, isso é uma característica de alguns romances de 30 muito vinculados à tradição marxista, mais preocupado com a sociedade do que com o indivíduo, né? E aí, então, só para concluir um pouco, talvez chegar no ponto que as pessoas conhecem mais, né, que é essa situação que se estabeleceu nos anos 70, 60, né, entre tradicionalismo e nativismo, né. Então, a gente tem esse momento que dois estudantes da URGS, agora eu não lembro se eles são estudantes de arquitetura ou direito, acho que é direito, eles percebem que a cultura americana está começando a dominar por via do cinema, né?
Eles assistiam muito filme de cowboy, né, que isso é um fato, e assim como o Érico também, e aí eles começam a pensar, nós temos que fazer também o nosso cowboy, né? E aí eles decidem, então, criar o Centro de Tradições Gauchescas, né? E aí, então, eles vão se constituir a partir daquela base inicial do Moisés Velhinho, de que haveria um gaúcho brasileiro, né? E aí, a partir disso, vão fazer pesquisas folclóricas, enfim, elaborar tudo que veio a ser, né, toda a tradição do CTG. E aí, acontece que nos anos 60, o CTG já estava bastante vinculado com a Brigada Militar, né? E o Barbosa Lessa, então, durante a ditadura, né, 64, ele começa a sentir que ele não está gostando mais do CTG, porque tá Brigada Militar, ditadura militar, né? Ele começa então a associar o gauchismo com uma coisa latino-americana, com toda aquela tradição de canção latino-americana, do folk, vinha o Bob Dylan, vinha Mercedes Sosa, vinha toda aquela tradição, né, revolucionária, de certo sentido, que estava se constituindo na América Latina. Ele vai então propor que a gente, né, que cultive a arte por via do nativismo, e aí o nativismo está vinculado com a terra, né, não necessariamente com uma tradição, mas sim com uma coisa mais que retoma inclusive o indígena, né, e que retoma essa associação com a América Latina, né. Então percebam que volta um pouco a discussão do Moisés Velhinho e do Manuelito de Ornelas, né. E aí, só para concluir, então, antes de chegar no Érico, a gente tem na obra do Dionélio Machado e do Josué Guimarães, outros dois moradores ali do Petrópolis, a representação do fim dessa realidade histórica que seria o gaúcho, né, de duas formas. A primeira, o Dionélio Machado no Desolação, eu chamo essa obra de O Gaúcho a Pé de Novo. Por quê? Porque retrata personagens que são mecânicos, que eles são trabalhadores braçais, e eles tratam do carro deles, do carro que eles estão dirigindo, como se fosse um cavalo. Então, quando eles estão dando gasolina, eles parece que eles estão dando água para o cavalo, e eles têm todo um cuidado assim muito humano com o carro. No entanto, o carro estraga, né? E eles ficam sem transporte, né? Então, eu brinco que é tipo o gaúcho a pé de novo, porque eles estavam ali com um carro que nem era deles, emprestado, enfim, e aí eles acabam ficando sem carro de novo, mostrando como, né, a modernização também não estava alcançando o povo gaúcho ali nos anos do Estado Novo, ali dos anos 30, 40, né? E o Josué Guimarães, no Camilo Mortágua, vai mostrar um herdeiro dos grandes senhores de terra que foi se tornando cada vez mais depauperado, né? Então, nos anos 40, ele era alguém muito rico, mais ou menos como se fosse o capitão Rodrigo Cambará no Arquipélago, né? Que é o bisneto do capitão Rodrigo do Continente. Ele é aquele, né, herdeiro do fazendeiro que tem terras que, vamos dizer, não precisa trabalhar, pode só ficar vendendo, arrendando terra, né? No entanto, ele vai vendendo, 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 vendendo. Daqui a pouco ele está morando numa pensãozinha medíocre na Azenha, sem quase nada mais, tendo que pedir dinheiro emprestado, todo endividado, decadente, né? Todo, digamos assim, cada vez com o pé na cova mais. E aí ele vai assistir, então, a história da vida dele passando no cinema. E a história da vida dele não vai ser um filme do Rio Grande do Sul brasileiro, vai ser um filme norte-americano, que ele fica olhando, então, como se fosse assim uma coisa completamente descolada da realidade. E aí essa obra mostra bem como, digamos, o gaúcho original lá, ou talvez o gaúcho do final do século XIX, início do século XX, está se tornando já um fantasma mais de si mesmo, já não consegue nem se entender, né, quando se olha no espelho. Então, a gente tem, né, com essas duas obras, uma espécie de fechamento de ciclo, assim, histórico, né, que agora já não tem mais aquela continuidade, então a gente tem que representar de uma outra maneira. Então, a gente chega no Érico Veríssimo, né, autor fundamental aqui da literatura gaúcha brasileira, publica aqueles grandes livros muito bem sucedidos, best-sellers ali dos anos 30, né, um dos primeiros autores a sobreviver da literatura.
E o Érico mesmo comenta que, em certo momento, ele começa a pensar que a obra dele precisaria de mais acabamento formal, né? Ele fica um pouco questionando um pouco assim, ele quer melhorar a obra dele, né? E ele considera que até ali o Saga, mais ou menos, seria um grande ensaio para a obra que ele viria escrever depois. A primeira grande obra que ele considera que seria uma obra já nessa nova fase vai ser O Resto é Silêncio, que é a primeira obra, curiosamente, que ele vai escrever no Petrópolis, né? Quando ele se muda ali para a casa do Petrópolis. E aí então ele vai para os Estados Unidos, faz várias pesquisas, né? E então concebe isso que seria a grande obra dele, que é O Tempo e o Vento, que ele publica ao longo de 15 anos, quase, né? Trabalha nesse livro ao longo de 15 anos. E aí depois, posteriormente, né, as três grandes obras ali do final da vida dele que vão ter temas políticos também. Uma trata da Revolução na América Latina, em Cuba, outra fala da Guerra do Vietnã e outra fala da ditadura, né? Então, o Érico ele vai se tornando alguém que tematiza mais frontalmente a questão política no final da obra dele, até porque a ditadura estava acontecendo no Brasil, né? Eu costumo dizer, Jonas, que o Érico Uhum. e o Jorge Amado, eles fazem uma gangorra, né? Porque o Érico começa com, digamos, vou usar um termo antigo, Muito bom. o Érico começa com literaturas de costume, né? Com romances de costume, não tanto politizado, e o Jorge Amado começa com artilharia pesada, né? Em termos de discussão de direitos humanos, ali comunista mesmo, né? E aí, à medida que vai passando, o Érico vai amadurecendo e vai jogando ali a literatura dele mais para posicionamentos firmes políticos, né? E, por sua vez, o Jorge Amado vai um pouquinho entrando numa baianidade, assim, e vai fazendo um pouquinho mais romance, um pouquinho mais, digamos assim, de costumes, né? Não que perca sua característica essencial, mas não deixe de ser uma espécie de gangorra, né? Bah, sensacional essa relação. Eu nunca tinha pensado, mas faz totalmente sentido, Ana. Faz, né? Porque é bem interessante, porque eles foram dois grandes caras na literatura, né? E eles fazem bem esse movimento assim de gangorra. E os dois se encontram ali na grandeza, né? Como autores, né? São dois autores que nos anos 30, 40 conseguiram sobreviver com a literatura, né? Sendo escritor profissional, que é uma coisa excepcional no Brasil, né? E muito bom, o Jorge Amado no final da vida fazendo as novelas da Globo, né? Ele cria o gênero novela da Globo, Gabriela Cravo e Canela, essas obras assim, meio mais temática hipersexualizada, um pouco assim, né? Tá, mas então daí o Érico também tem as obras de viagem dele, que ele conta as viagens dele, obras biográficas, as traduções, os livros infantis, os ensaios, então é um autor realmente de uma obra muito vasta, assim, admirável, um homem incrível, né? Então agora a minha ideia é só fazer uma rápida passagem pelo Tempo e o Vento, assim, só para a gente ver o projeto, né? E aí então abrir para discussões, assim, e comentários de vocês também sobre a obra. Acho que isso que é o importante, né? A partir de tudo que eu falei, já estou até querendo tomar uma água aqui para deixar vocês falar um pouco, né? Então, o Tempo e o Vento é essa obra que retrata desde a ocupação da continente, né, de São Pedro, como chamava, até o final do Estado Novo ali, né? Por via dessas famílias, Terra Cambará. Então começa lá nas missões, né? O padre Alonso encontra uma indígena grávida que vai ser a mãe do Pedro Terra, né? Que vive ali nas missões. Então durante as guerras guaraníticas, o Pedro ele vai combater ali os paulistas bandeirantes que estão querendo destruir as missões. Acaba sendo encontrado pela Ana Terra e eles vão se tornar então os pais da Bibiana Terra, né? Vivem na fazenda lá do pai da Ana e que por sua vez vai ser invadida pelos castelhanos, né? Dá todo aquele problema e aí eles vão então para Santa Fé, onde, digamos, acaba sendo o foco narrativo desde então da série do Tempo e o Vento, né? E aí então, isso, digamos, é o capítulo Ana Terra, depois tem o capítulo Capitão Rodrigo, que é essa figura que chega um dia em Santa Fé
né, e tem a representação típica, digamos assim, é o grande sucesso do Tempo e Vento, é essa parte do Capitão Rodrigo, porque justamente cria essa imagem do gaúcho, homem, másculo, né, machista, com todos, que gasta todo o seu dinheiro com jogo, trai a mulher, enfim, né, e que ele vai então ficar com a Bibiana, apesar de todas as dificuldades, vai tentar viver lá na bodega, assim, de vida, e acabam morrendo então na Revolução Farroupilha, tá? Aí depois eu faço comentários, assim, só pra gente concluir o arco aqui, né? Daí o retrato, então, vai mostrar, décadas depois, né, o bisneto do Capitão Rodrigo, que é o Rodrigo Terra Cambará, voltando para Santa Fé depois de estudar medicina no Rio de Janeiro. E aí vai mostrando como é que a Santa Fé está se modernizando, está chegando telégrafo, jornal, luz elétrica, rádio, essas coisas, né? E o Rodrigo Terra Cambará, ele veio do Rio e ele tenta fazer uma balaca, assim, de ser um cara mais refinado, escuta um vinil, escuta uma música clássica, toma uns vinhos importados, mas no fundo toda essa pose dele é só um verniz e ele acaba sendo também tão escroto, assim, quanto o Capitão Rodrigo, né? E aí o título Retrato vem justamente do contraste entre uma pintura que tinha, um retrato que tinha do Rodrigo Terra Cambará, doutor Rodrigo Terra Cambará, com o seu estado de decadência. Essa pintura era super idealizada, dele no auge, sim, se tornando alguém super promissor, super, né, que seria um grande homem, e essa pintura, né, uma coisa meio retrato de Dorian Gray, né, que o Érico aqui absorveu e ressignificou de uma maneira invertida, né, que o quadro fica estável e o Rodrigo vai apodrecendo cada vez mais, né, em estado decadente ali. E aqui a gente vê que os acontecimentos eles são mais escutados e debatidos pelos personagens do que eles participam, né? Diferente do continente que o pessoal está mais envolvido na história mesmo, né? E para concluir, então, o arquipélago, né, que vai tá mostrando, retomando a questão do envolvimento deles com a história, né? O Rodrigo se torna um deputado federal no Rio de Janeiro, e aí por isso ele vai convivendo então com personagens mais conhecidos, né? O Prestes, o Vargas, todas as figuras ali dos anos do Estado Novo ali, né? E aí a gente vai ter, então, realmente um verdadeiro mapa da sociedade, como diria o Lukács, uma totalidade social, né? Porque daí vai ter, né, o comunista na família, vai ter o Rodrigo Cambará, ele defende o Estado Novo, né? Tem o Floriano, que é escritor, que também não se posiciona diretamente, que a posição dele é um pouco mais reflexiva, literária, né? Que acaba sendo um pouco a posição do próprio Érico, né? E a gente também tem, ao longo de todo o Tempo e Vento, isso é uma grande característica, a presença feminina muito forte. E aqui vai ter o capítulo da Silvia, que ela vai refletir, então, sobre os homens da família de uma maneira muito crítica, assim. Então, essa questão das mulheres na obra do Érico é realmente sensacional, assim, é uma grande virtude da obra dele, né? E aí a gente acaba o Tempo e o Vento com... e aí uma coisa importante, né? O Floriano, que é o filho, o escritor, ele rechaça totalmente o pai dele, né? Ele abomina o pai dele considera o pai dele escroto, ele não consegue conversar com o pai dele, eles não conseguem se entender, várias cenas é o pai dele tentando, digamos assim, demonstrar o carinho para o Floriano tentando se reconciliar, mas eles são gênios muito diferentes, né? E o Rodrigo Terra Cambará tá já no final ali se tornando alguém que tá para morrer, e o Floriano percebe isso, tenta fazer uma narrativa, né? Uma reconciliação. E aí, no final do livro, percebendo toda essa história da decadência familiar, digamos assim, né? O Floriano vai então começar a escrever um livro sobre essa decadência familiar, e as primeiras palavras do livro dele vão ser as primeiras palavras do livro Continente, né? O que gera uma coisa meio que uma coisa
narrativa de que o livro, na verdade, O Tempo e o Vento foi escrito pelo Floriano, né? Então, completa o ciclo, digamos assim, da história, né? Com o final ali do Floriano começando a escrever O Tempo e o Vento, né? Então, tem várias coisas a mais para comentar, mas é só para a gente ter um paralelo, esse paralelo, né, sobre a obra. Agora vou, então, parar aqui a apresentação e quero agora ouvir vocês um pouco também. Sei que vocês leram bastante o livro aí e devem estar cheio de coisas para comentar, né? Pode falar, Silvana. Jonas, me desculpa se eu estiver errada, mas não era o Pedro Missioneiro, filho da Índia, que depois engravidou a Ana Terra, e a Ana Terra teve um filho que se chamou Pedro também. E Bibiana seria filha de Pedro. Isso. Né? Uhum. Ali pulou essa partezinha que a Ana e o Pedro tiveram a Bibiana, mas a Ana teve o Pedro com o Pedro Missioneiro, não é isso? Isso, exatamente, Pedro Missioneiro. E daí tem o Pedro Terra, né, que é o filho, isso. Tá, então tá bom, obrigada. É muita coisa para... É muito difícil sintetizar O Tempo e o Vento, assim, é muito detalhe, né, não tem muito como pontuar coisa por coisa, mas é legal que é o mito de origem, assim, do gaúcho, né? Tereza? Oi, tudo bom, Jonas? Adorei essa síntese aí da nossa história, na verdade, né? Pode baixar a mãozinha, Tere, que aí aparece mais teu rosto. Tá. Eu adoro O Tempo e o Vento. Eu li quando eu tinha 17 anos, eu estava no ensino médio e eu fiquei apaixonada. E daí eu conheci o Érico pelo Clarissa, porque eu tinha comprado esse livro. E depois enxerguei O Tempo e o Vento na biblioteca da escola. Né? A gente acha que a biblioteca da escola não funciona, mas funciona bastante, pelo menos naquele tempo, né? E eu me apaixonei, assim, para mim é uma das grandes sagas que eu já li na minha vida. Eu sou apaixonadíssima por essa história, né? E ela me abriu a busca por outras histórias. Essa história do envolvimento do o Rodrigo, né? O Rodrigo Terra, né? O Rodrigo Cambará, que ele se envolve com a colona, que na verdade é uma colona alemã, né? E tem a história que eles tiveram o relacionamento, que ela engravida, que ela tenta abortar e morre. A partir disso, eu fui atrás do A Ferro e Fogo, do Josué Guimarães, porque eu descobri que eles falavam sobre a colonização alemã, gente. Né? Eu disse, meu Deus do céu! E eu lamento que o Josué não tenha terminado, né, o seu trabalho, que ele se foi antes, porque deveria ser uma coisa tão bacana quanto O Tempo e o Vento, né? E eu acho muito marcante os personagens todos do Tempo e o Vento, e eu tenho uma cena na minha cabeça. É quando a Ana Terra quebra o gelo da água para lavar roupa. Eu não sei porque aquilo foi uma das, assim, entre tantas coisas que me marcam, né, da obra e tal, essa situação da Ana que tendo que quebrar o gelo para lavar roupa no rio ali, aquilo ali, para mim é muito chocante, né? E, enfim, adorei que tu trouxe tudo isso. A professora querida, muito obrigada por ter proporcionado isso para a gente, né? Nós estamos lendo pedaços, nós lemos pedaços do Continente com a outra professora, e para mim é muito especial essa retomada aí. Eu acho que o Érico é um escritor abandonado, de certa maneira. Eu acho ele maravilhoso, eu acho que ele merecia muito mais destaque nacional. Eu vou te contar uma coisinha assim. Eu fiz um trabalho na revista do Globo, né? Eu conheci um pouco da história do Érico através da revista do Globo e daquela revista Província de São Pedro, que o Moisés Velhinho foi editor, né? Que tem toda essa situação aí dos gaúchos. E eu sou apaixonada por esses trabalhos. Era isso, tá? Já falei tudo que tinha para falar.
Não, excelente, Teresa. Eu também sou muito apaixonado, né? Por isso que eu estou sempre também pesquisando mais e mais assim sobre isso, tentar entender um pouco melhor. E isso que tu falou do gelo na água é justamente isso, uma das grandezas do livro, assim, porque a gente se reconhece muito na história, né? O Érico, ele escreveu uma coisa que realmente vem muito da vivência dele, né? E da nossa vivência, né? Então, eu acho que tem isso, assim, às vezes a gente guarda umas cenas. Para mim, eu lembro muito do Sobrado, assim, no final ali, que tem aquela invasão do Sobrado, né? É muito isso, assim, são coisas que é muito bem escrito, assim, né? Muito, muito prazeroso de ler, né? Maravilhoso. Os homens não podiam morrer na cama, né? Tinham que morrer lutando. Isso é outra coisa que eu acho interessante. Eu acho que é o Floriano que se debate com isso, né? Com esse negócio da família que todos os homens tinham que morrer peleando, não se podia morrer na cama, né? E isso é uma bobagem, né? Enfim, no fim é uma morte prematura alguém que morre na guerra, né? É uma coisa ruim, né? Mas enfim. Exato. Não, e só pescando um pouco isso que tu comentou, que eu acho bem interessante, mostra justamente como é que a identidade do gaúcho, do rio-grandense, se associou com a questão militar, né? Que é o que eu estava contando um pouco assim, percebe que o gaúcho não é mais o tropeiro, o meio selvagem, indígena, mestiço, que fica, digamos, solto, né? Não, é um alguém que tem que lutar na guerra, né? E isso tem uma função política ideológica, né? Uma identidade que, por mais que a pessoa viva aquilo, né? Por isso que é ideológica. Por mais que a pessoa viva aquilo como se fosse um valor da fé dela, né? Eu acredito que tem que ser assim. Mas essa crença, ela tem uma ideologia, tem uma função, que é botar os peão para lutar na guerra em nome do fazendeiro lá, do caudilho lá, né? Então, por isso que eu acho interessante a gente discutir essas coisas, porque a gente começa a pensar coisas que inicialmente parecem naturais, né? Diga, Ana. Só um pouquinho, desculpa. É que a gente esquece de baixar a mãozinha, né, Pedro? Não, eu me lembrei e me perdi, como eu digo para o pessoal, que às vezes eu fico com um furo na memória, né? Me lembrei e me perdi. Mas o que eu queria falar me lembrei de novo, sobre a questão da tradição militar, né? Que talvez, tirando também tudo, porque o gaúcho, essa divisão de Chimango e Maragato, né? Do lenço branco e do lenço vermelho já veio das disputas ali com o Império, né? E os maragatos, no caso do lenço vermelho, eles eram chamados maragatos porque eles eram, como é que chama, aqueles soldados que são pagos para lutar, não está me vindo o nome agora. Mercenário. Mercenários, eles eram mercenários, na verdade, né? Muitos deles eram uruguaios, argentinos, paraguaios e tal, e para aquelas bandas, como eles diziam, né? Para aquelas bandas tinha, né? Esse tipo de trabalho, né? Então eles vinham para o Rio Grande do Sul para lutar, em especial naquela questão ali contra o Império Brasileiro, né? Então, um pouco dessa reação, né, que o Estado do Rio Grande do Sul sempre teve uma reação, sempre foi um povo muito reativo, né? E fora isso, o fato de ser um lugar, assim, agora vai ficar esquisito o que eu vou dizer, porque não é isso, mas o que eu quero dizer é cercado de fronteiras por todos os lados, né? Por um lado tem a fronteira marinha, por outro lado tem a fronteira com um país significativo, por outro lado outro país significativo, né? Então, o Rio Grande do Sul ele tem essa característica. Eu estive trabalhando em São Borja, eu sou de lá, né? Mas eu saí, fiquei 20 anos morando em Passo Fundo, depois voltei para morar em São Borja e eu fui trabalhar numa escola particular lá, privada, né? E eu fiz uma pesquisa, um projeto, porque à época se tinha essa coisa de fazer projetos nas escolas, né? E eu fiz um projeto com os alunos a respeito dos nomes das ruas da cidade, tá?
E foi super interessante o projeto, né? Porque a partir dos nomes das ruas, eu me lembrei disso porque você falou, o Ramiro Barcelos, nome de rua, né? E aí eu me lembrei disso. E nós fizemos, né, a pesquisa dos nomes de ruas, e aí o projeto, então, era a pesquisa, os alunos fizeram a pesquisa, eles recolheram todas as informações sobre o nome, né, da pessoa e da pessoa em si, aí redigiram um trabalho, aí nós fizemos um pequeno seminário e ainda é vivo ainda, né, mas à época ele recém tinha feito um livro, um jornalista lá de São Borja tinha feito um livro sobre as ruas da cidade, aí ele foi falar para os alunos, foi bem bonito o projeto. E assim, o que se descobriu? Que a maior parte das ruas de São Borja tem nome de tenente não sei o quê, coronel não sei o quê, ligados ao militarismo. Ou a esses, né, com nome de coronel, tenente, ou aqueles ligados à Revolução Farroupilha e tal, né? Então, a gente observou isso, e uma das coisas que foi o argumento, né, do jornalista, eu não estou me recordando o nome dele agora, depois eu vejo e coloco ali no grupo da turma e passo para ti, porque inclusive, eu o sigo no Facebook, ele continua ativo, né? E ele explicou o seguinte, que o fato de São Borja ser uma cidade de fronteira e lá ter 2 exércitos, né? Porque tinha o exército, eu acho que é motorizado, que a gente diz, em contrapartida do cavalariano, né? Eu não me lembro bem como é que é a divisão do exército, porque nunca me parei para pensar nisso, mas eu sei que tem uma diferença, né? Que um era de cavalaria e o outro era o mecanizado. Tá? Vou usar esses termos. Então, nós temos 2 exércitos lá em São Borja. E agora não sei se ainda é assim, mas eu não sabia, infantaria. Eu sei que tem o cavalaria e infantaria. Então, nós tínhamos os 2 lá, né? Por ser essa cidade de fronteira. Então, ele explicou isso, né? Então, uma das coisas que dessa característica bélica do Rio Grande do Sul é isso, né? E, infelizmente, eu dei aula em Vacaria pela UERGS, bem no começo da UERGS, em 2002, 2003, eu fiquei naquela região atuando, eu acho que até 2004, 2005, mais ainda. E por isso, né, a gente, lá naquele período, a pedagogia tinha a disciplina de língua portuguesa e literatura, era uma disciplina só. Língua portuguesa e literatura, dentro do curso de pedagogia, né? Então, nós fazíamos, a forma como eu achei de fazer, foi seminários de autores regionais. Então, no mesmo método, né, os alunos pesquisavam sobre os autores regionais, traziam o autor de cada região sua, porque a UERJ sempre foi uma catalisadora de municípios aos redores, né? E os alunos traziam ali o seu artista famoso da sua cidade, apresentavam, contavam a história e tal, e depois a gente fazia um seminário com os autores. Então, teve coisa linda, assim, teve uma dos momentos que a gente fez um fogo de chão no fundo da unidade, porque a unidade ficava para fora, a gente fez um fogo de chão, uma das gurias que tinha fazenda, essas coisas, levou o pelego. Eu sei que a gente fez, assim, uma hora do conto para eles contarem, né, as histórias dos autores. Foi uma coisa muito bacana, Eu até publiquei sobre isso nesse último livro do qual eu fiz parte, que eu ajudei a organizar, e publiquei um artigo também. Onde eu comento, inclusive, deve estar por aqui a nossa Simone, não sei se já saiu, porque não, está ali a Simone ainda, que a Simone disse que estava muito resfriada, onde eu comento, inclusive, o livro organizado pela Simone, e comento as autoras, né, apresentadas por ela ali no livro, que são autoras de Alvorada. Então, era uma característica desse seminário. Então, a gente fez 3 seminários de autores regionais, fizemos em Vacaria, né, fizemos 2 em Vacaria, 1 em Lagoa Vermelha, e o terceiro eu queria fazer em Passo Fundo, o 4º em Cruz Alta. Só que em Passo Fundo não tinha unidade. Então, à época, eu dava aula na escola também no EJA, e eu consegui com o EJA que iria me apoiar para fazer, porque eu queria fazer a Rota dos Tropeiros, Jonas. Inclusive, esse é um projeto que, se tu quiser fazer comigo, eu tenho uma parte, já está pronta. Eu cheguei a organizar o livro, né? A literatura da Rota dos Tropeiros. E aí,
Só que aí bateu na questão da Universidade de Passo Fundo, né, que já tinha jornada organizada, aí eu tentei pedir apoio da prefeitura, a prefeitura disse que já tinha jornada, que não ia poder ajudar o ERDS e tal, e ali se perdeu. Eu vim fazer o próximo Autores Regionais em Osório, quando eu me mudei para cá, para Porto Alegre, que eu comecei a dar aula na pedagogia em Osório, eu também tinha literatura ali em Osório, aí nós fizemos o quarto seminário de autores regionais, Litoral Sul, do Litoral. Aí foi muito lindo também, foi o mesmo processo, os autores vieram, se apresentaram, falaram para os alunos, foi muito legal. Então, me empolguei agora, comecei a falar numa coisa e acabei falando outra, mas eu quero dizer que essa valorização que você fez, né, da trajetória da literatura, ela faz com que a gente entenda e se consolide a noção de que realmente a literatura é uma arte que dialoga com a realidade, conforme tu começaste a falar. Né? Porque assim como existem, né, coisas escondidas dentro da literatura, existem coisas expressas. Por exemplo, você falou ali do José de Alencar, né? Infelizmente, para nós que somos apaixonados pela literatura dele, se me permite ter, eu só vou concluir, para nós que somos apaixonados pela literatura, né, do José de Alencar, que é muito romântica, é muito bonita, né, é muito difícil quando a gente começa a entender as verdadeiras, digamos assim, intenções e a personalidade dele, como ele realmente era, né, porque ele era um escravista, né. Os romances dele foram, né, uma forma de promover assim uma passação de pano na escravidão, na questão dos estupros, né, em relação às indígenas, às mulheres negras, etc. Então, ele puxou muito aquela coisa da miscigenação, né? No caso da Iracema, por exemplo, que é uma história romântica, né? A Iracema é meio parecida com a Pocahontas, né? E então ela se apaixona, ela é uma índia, né? Uma indígena, agora o termo correto é indígena. Vocês não levem a mal, mas é que o gato, ele vê eu falando, ele se manifesta, tá? Ela é uma indígena que tem um guerreiro, né? O guerreiro mais forte e tal, que é designado para casar com ela de acordo com os costumes da tribo, mas ela se apaixona pelo colonizador, né? E ali, daquela paixão dela, ela quebra com todos os paradigmas que parece dar a entender que é uma libertação da mulher, né, porque ela fica com o amor dela, mas, na verdade, é uma forma do José de Alencar de legitimar aquele primeiro filho, né, do homem branco com o indígena. Porque ela, no caso, ela morre no final. Desculpe, contei o final. Mas é que essa altura do campeonato, quem não leu Iracema e está em letras ainda, daí me desculpa, vai ter que ir atrás. Então, ela morre no final e sobra ele, o colonizador, e o resultado, né, o filho, que seria o resultado da miscigenação. Então, essa mensagem do José de Alencar é muito clara, né? Vai haver uma, digamos assim, uma fagocitose ali, né? Vai haver uma consumição daquela etnia nativa por uma etnia nova que vai ser miscigenada. E é uma coisa que naquelas literaturas mais nacionalistas, aspas, daquela época, eles tinham essa vontade, né, de mostrar que, ó, veja bem, a mulher, né, a mulata, olha que, né, é resultado do amor do homem branco com a mulher negra, né, e tal, enfim. Então, na verdade, existe muita coisa na literatura em cima do tapete e por baixo do tapete, né? E cabe a nós, como estudiosos, a gente fazer essa investigação. Passo de volta, a Tere tinha se inscrito, mas eu não sei, eu acho que a Tere fala depois o Jonas, e eu gostaria, sim, que quem está com vontade de falar se inscreva, né? Porque o nosso tempo está caminhando. Veja bem, caso não haja disponibilidade de fazer perguntas, porque às vezes, né, Jonas, a pessoa fica constrangida, está com uma pergunta, mas fica sem jeito de fazer e tal, isso acontece. Eu gostaria de passar para nós o vídeo,
tá? Que eu localizei do Érico Veríssimo caminhando lá no bairro Petrópolis e tal, que é um resgate que foi feito dele, né? Que é muito lindo, muito lindo, assim. E é um lugar que o Jonas está lá com esse projeto das caminhadas, está lá com o projeto do resgate das casas, dos autores, né, Jonas? Tu até podia falar um pouco sobre isso, convidar o pessoal também, né, porque vocês estão com essa manifestação aí, todo esse caminho. Eu digo vocês porque eu estou mais, no momento, eu estou mais, assim, fazendo o apoio emocional, né, vai dar certo, porque estou muito sobrecarregada, né. Então, eu passo para a Tere, continua a palavra aberta, não sei se o Jonas vai querer falar alguma coisa sobre o que eu falei, e se der, eu gostaria de passar ali o videozinho sobre o Érico Veríssimo e o Jonas falar um pouco sobre esse projeto lá do bairro Petrópolis. Eu me recolho, não tem problema, se é falta de tempo, daí eu só queria falar duas coisas. Primeiro, adorei saber que o Aureliano de Figueiredo Pinto é escritor, porque eu sempre passei pelaquela rua e não sabia por que ele era nome de rua, né? Eu hoje descobri por que ele era nome de rua, não sabia. A segunda é uma provocação. E daí que o José de Alencar escreveu Um Gaúcho Romântico. Não é ficção, não é romance, ele não tem liberdade para fazer isso. É isso que eu ia largar de provocação. Eu acho que o Jonas pode responder, mas eu posso fazer uma ressalva sobre a questão do Iracema, que a questão do Iracema não seria problema nenhum, entende? Se fosse uma literatura, digamos assim, escrita por uma pessoa comum, que de repente teve a imaginação de fazer um romance entre um indígena e um homem branco e tal, e de repente foi surgindo aquela ideia e tal. Então, teoricamente, não seria seria um artefato cultural e não um artefato político. Agora, o José de Alencar, ele era um deputado quando ele escreveu, e ele escrevia cartas, inclusive, para o Dom João, era o Dom Pedro II, eu acho, na época, né? Ele escreveu cartas explicando que tudo bem, que era certo que houvesse a abolição da escravidão, mas que não deveria ser daquela forma imediata, que tinha que ser lenta, gradual, para dar tempo para as pessoas poderem se organizar. Ou seja, era uma posição dele, pelo menos em relação à escravidão, era uma posição política dele. Então, ele escreveu o Iracema pensando e sabendo muito bem o que ele estava fazendo. Além disso, Iracema, de trás para frente, é a América, que era uma das posições que ele queria colocar a respeito da América. Era uma posição de muitas pessoas, digamos assim, vou usar o termo que hoje se colocou como corriqueiro, né? Mas não sei se aplicaria aquela época, Jonas, ao José de Alencar, não sei se já seria, mas hoje vamos falar de direita, tá? Vamos colocar nesse baú aí de direita, né? Ele era liberal. Muitas pessoas nas Américas daquela época tentavam minimizar e mitigar os efeitos das ocupações, das mortandades, né? Assim, colocando que, tipo, é isso mesmo, é a evolução, né? Nós estamos levando cultura, nós estamos fazendo com que as pessoas se desenvolvam, as raças, como eles mencionavam muito, meus alunos que são há mais tempo sabem que eu não suporto essa expressão raça. Eu acho que raça, todos nós somos da raça humana, nós somos etnias diferentes, mas eu entendo que existe outra discussão, né? Eu entendo. Mas eu não gosto. Mas na época, né, o que eles falavam? Que ia haver uma mistura de raças e que isso ia ser bom, né? O próprio José Alencar, numa das cartas, ele comenta que se os negros não tivessem sido trazidos para as Américas, não haveria essa maravilha de hoje, na época dele, de hoje, os homens negros e as mulheres negras estarem miscigenados no Brasil e formando uma outra raça, tipo uma raça brasileira, que era o que eles queriam no nacionalismo, entende? Então, isso aí não é um achismo, isso aí são pesquisas que discutem, e eu volto a dizer, se você der para um adolescente o livro Iracema, ou Tio, né, que comenta sobre São Paulo, ou Guarani, né, eu acho que é o Guarani que foi feito com
com a Angélica e não sei mais quem, né, que foi feito um filmezinho, né, Doce assim de água com açúcar, vai ser um amor, mas assim, é preciso de vez em quando a gente fazer aquela reflexão crítica, né? Mas isso aqui eu estou falando a respeito do Iracema. Eu não sei aí, Jonas, agora eu acho que a palavra tem que ser tua, porque são 15h36. Você pode falar, Rian, rapidinho? Posso, prof. Eu só Por queria favor. saber do professor Jonas se há uma linha de pesquisa que estuda a relação que ele falou ali sobre o Balzac e o Marx, porque o Balzac ele é citado em algumas obras, né? A Ideologia Alemã, o Capital, tem citações do Balzac lá. E meio que indiretamente ele descreve muito da estrutura social, né? Através dos personagens dele. Se você pega o Rastignac, por exemplo, Eugênio de Rastignac, ele me lembra muito o Luiz Bonaparte, lá do 18 Brumário, né? Que consegue ascender no poder pelo cinismo, pela esperteza, pela malandragem, vamos dizer assim, pela manipulação das classes, né? Eu queria saber se há uma linha de pesquisa sobre isso, sobre esses estudos, né? Entre literatura e, sei lá, sociedade, né? Talvez seja assim, sociedade, economia, etc. Uhum. Eu vou só começar respondendo o Rian, em parte. Tem essa obra aqui que é que está disponível gratuitamente, eu estou colocando aqui nos comentários, tá? Que é um livro que foi publicado é sensacional esse livro, porque é uma seleção que fizeram de todas as vezes que o Marx fala sobre literatura. E aqui tu vai encontrar vários trechos que ele fala do Balzac, como é que ele encarava, ou então como é que qual que era o papel da arte ou da mímese, né, da representação plástica ou discursiva da realidade, né, em relação à ideologia, por exemplo, né. Então essa obra ela é bem interessante para ver como é que o Marx pensava até e aqui tu vai ver, tem um trecho ali que ele fala do Balzac, tem um capítulo ali no realismo quando ele fala do Balzac, mas aqui fala sobre o Shakespeare, fala sobre os realistas ingleses, sobre teatro, sobre, né, várias obras, então acho que dá para desenvolver por aí, mas também o próprio Lukács também sempre fala do Balzac nas obras dele, daí os ensaios sobre realismo do Balzac é bem interessante de tu buscar, porque o Lukács sempre vota no Balzac, é o principal exemplo, assim, do Lukács, digamos assim, porque é o exemplo que diz assim, olha, e aí agora eu entro na resposta sobre o José de Alencar, né, o Lukács, o Balzac, ele serve como exemplo de assim, olha, o cara, ele era aristocrata, ele defendia que dominassem, né, as classes pobres e que defendia que os nobres de sobrenome eram melhores que a burguesia, né? A ideologia dele era abominável. No entanto, porém, entretanto, a obra dele produziu uma coisa que a gente pode refletir a respeito, né? Então, o Lukács, essa obra do Balzac, serve muito para mostrar isso. Olha, a obra pode ter uma ideologia ali, mas quando a gente começa a dissecar ela, a gente começa a encontrar coisas interessantes de pensar, né? Então, aí eu começo a resposta um pouco sobre o do José de Alencar, né? Que até a Ana me salvou um pouco, porque parece que eu super, né, amo cegamente o José de Alencar sem questionar, né? Mas, de fato, primeiro que eu acho que não teria que abolir a obra do José de Alencar e queimar, né? Eu acho que muito pelo contrário, o que é necessário é, quando tu abre o livro, ou na contracapa, ou em tudo que é lugar que tu vai ter contato com esse livro, tu tem que ser orientado e explicado qual é que é a ideologia do autor, como é que ele pensava essa questão da miscigenação, da escravidão, porque de fato, assim, o José de Alencar, ele não era alguém com uma ideologia, tipo, eu sou liberal, tá, e daí tem essa ideologia. Não, ele foi ministro do Império, e ele participou, se eu não me engano, de 6 ou 7, eu acho que chamava Falas do Trono, ou Encontros do Trono, que era literalmente o Dom Pedro II chegava, sentava, se reunia os ministros dele,
e era como se fosse a agenda, a diretriz do Império, porque era como se fosse uma... que tem assim agora na Inglaterra, né, que tem o rei e tem o parlamento, né, então era mais ou menos assim que funcionava o regime ali, era semi-parlamentarista, e tinha esses momentos que o imperador chegava e dava as orientações para os deputados, né, e para os ministros, né, e o José de Alencar, de fato, interagiu e dialogou com o imperador, né, então ele era alguém que estava propondo alguma coisa, digamos assim, tinha um interesse, né, de propor certas coisas para o império, né, e aí então, e a gente às vezes acha que as coisas surgem assim, espontaneamente, que as ideologias são coisas assim, que mas só os valores, é o que eles pensam, mas não, era coisas que eram realmente discutidas, elaboradas, pensadas. Nesse período ali, antes do Dom João VI, já vem grupos de franceses querendo construir o que seria o espírito brasileiro junto com o Império, para fundar o que seria a ideologia, digamos assim, a origem da ideologia conservadora, que vai dizer que o brasileiro é vagabundo e o europeu é lindo. Então, tudo isso está a luzes claras para quem vai mergulhar e estudar, né? Então, assim, mas aí, puxando alguma coisa que a Ana falou que eu acho sensacional, né? A obra do José de Alencar, ele, de fato, ele era, o que ele propunha, eu estudei agora recentemente o Demônio Familiar do José de Alencar, e aí que é uma obra que fala de um escravo, né? E aí, porque a conclusão da obra é o seguinte, o escravo, ele é alforriado, e aí o personagem principal, que alforria o escravo, ele fala assim, essa é a tua punição, tu vai ser alforriado agora e tu tem que arcar com as tuas próprias consequências, né? Então, é um final muito paradoxal, porque qual que é a mensagem que ele está dizendo? Que o escravo não consegue ser uma pessoa livre, que ele não vai conseguir trabalhar, que ele não vai conseguir se ver livre do patrão, né, do senhor, né? Então, é uma visão muito enviesada, mostrando que não é uma ideologia escravocrata óbvia, não é uma ideia assim, não, a escravidão é boa, não, é tipo assim, não, a escravidão ela é necessária para a civilização, para desenvolver o povo africano, porque o povo não sabe viver em civilização, não sabe ter a responsabilidade, e o que está acontecendo aqui é uma espécie de educação que o branco está educando, isso que o José de Alencar pensava, né? Era isso que ele pensava, e isso está na obra dele, de alguma maneira ou de outra, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse processo de refletir sobre a ideologia do autor, como é que ele está criando as representações dele, os tipos sociais, né? Ao mesmo tempo, esse paradoxo que a gente encontra, por exemplo, no Iracema, que é isso, ele está falando que a escrava, que a indígena morre. ele, por mais que, digamos, ele queira brilhar, dourar a pílula, vamos dourar a pílula, então, assim, não foi um estupro que aconteceu, na verdade foi um amor, né? Não teve estupro, foi um amor que aconteceu, mágico, que formou o povo brasileiro. Digamos que essa, aí está a ideologia, né? Foi uma coisa mágica. Só que no final a indígena morre. Então, é engraçado que, apesar da ideologia, da fantasia, tá ali algumas coisas óbvias, né? Então, acho que a gente pode tirar um pouco coisas assim, mesmo sendo extremamente problemático, a gente tendo um viés crítico, a gente se aprofundando, estudando, entendendo o contexto, principalmente, que contexto, que ideologias, que discussões estavam circulando no contexto, como é que o autor se situava nessas discussões, né? A gente consegue pensar. E aí, sobre o Gaúcha, é interessante, porque é uma obra muito bem escrita, muito, assim, cheia de cenas, parece que a gente está vendo um filme de aventura, mas uma das coisas que mostra, que irritou especialmente o Apolinário ali, que é aquele que rebate, né, o José, é que o Gaúcho, ele quer participar das revoluções que estão acontecendo ali no período, que seria tipo a Revolução Farroupilha, e o personagem do Gaúcho, que eu não me lembro o nome dele agora, ele parece que ele não entende o que está acontecendo na obra, assim, parece que ele se joga na revolução, mas assim, ele quer guerra, ele quer sangue, parece que ele não entende, assim,
tem um lado A e o lado B, o lado A está defendendo isso, o lado B está defendendo aquilo, não, tá, então eu sou a favor disso, então eu vou naquela bandeira, não, tá, eu sou contra isso, então eu vou naquela. Não, o personagem, ele é alguém que é muito mais puxado pela emoção e que não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, aí percebam que também tem essa ideologia um pouco de mostrar o povo como alguém que tem que ser educado, né? Que é um pouco a ideia que tem aí meio paternalista, que circula por toda a obra do José de Alencar, é uma ideologia paternalista. O que quer dizer? Que o império, né, o pai, tem que cuidar dos seus filhinhos, que se eles não sabem se decidir por si só, então tem o filhinho gaúcho que precisa entender um pouquinho mais, lá tem o filhinho indígena que tem que entender um pouco mais, o escravo que tem que entender um pouco mais. Quem é que vai ensinar para os filhinhos mal educados? O império bonzinho, Dom Pedro, um querido imperador muito bom, que não fez nenhum mal. Então tem uma ideologia paternalista na obra do José de Alencar, né? Então a gente pode ver esses reflexos, né, quando a gente começa a estudar a ideologia, justamente a gente começa a entender um pouco mais algumas coisas que aparentemente estão ali ao natural, né, como se fossem... E aí eu acho que vai uma questão de discutir de que nenhuma arte... Claro. Desculpe, são 15h47. Se tu puder concluir, conclui teu pensamento para a gente poder passar o videozinho ali, ou então... Perfeito. Tá? Por favor. Não, o meu ponto só é justamente que é um pouco o que o Marx traz, né? Que nenhuma arte é neutra, né? Não existe um reflexo puro. Tipo assim, a arte ela é um espelho da realidade. Então, só estaria refletindo a realidade puramente e logo, de fato, é assim na natureza. Não, a arte ela é um construto, né? Ela é um trabalho com a linguagem. Ela é como se fosse o pintor, ele tem ali um papel de se relacionar, digamos, de alguma maneira com a arte, precisa ser financiado, precisa, digamos, se inserir. Então, no momento que a gente para de pensar a arte como uma coisa natural, que só está meramente um espelho da realidade, e a gente começa a pensar que essa representação está sendo criada dentro de uma sociedade que tem ideologias, a gente começa a pensar como essas ideologias estão dentro, agindo e participando e contradizendo, às vezes, essas representações. Daí, só para concluir, Ana, falar do Salve Dionelli, então, pessoal, daí eu convido todos a participar das nossas caminhadas literárias que a gente passa lá na casa do Dionélio Machado e do Érico Veríssimo, lá no bairro Petrópolis, né? Deixa eu ver só confirmar se o link está certo aqui. Enquanto tu confirma, eu só vou reforçar para o pessoal que no dia, nas aulas ali, onde eu reuni as datas que vocês trabalharam com a professora, 15, 22 e 29 de abril, e 6, 13 e 20 de maio, é o primeiro vídeo onde aparece o bairro lá, tá? O segundo vídeo é uma reportagem da RBS sobre os 50 anos do Tempo e o Vento, muito bacana, tem entrevista com o Luiz Fernando Veríssimo, mostra a casa do Érico, mostra lá o museu, muito legal, e eu também coloquei ali como é que se diz, uma booktuber, falando sobre o Tempo e o Vento, porque como eu não sabia exatamente como a prof tinha trabalhado com vocês, eu coloquei ali para ilustrar, só que eu já passei o vídeo para o Jonas e já passei para vocês também, então eu acho que eu não coloco o vídeo agora, Jonas, para tu poder fazer a tua fala aí sobre o projeto lá, tá? Maravilha. Para mim foi muito emocionante ver esse vídeo, porque a gente começou esse projeto da caminhada em 2022, muito na sequência da derrubada da casa do Caio Fernando Abreu, que aconteceu em 2022, que gerou uma comoção, assim, né, e que foi uma coisa absurda que aconteceu, foi uma coisa surreal. E aí, a partir dessa comoção, eu pensei, como eu trabalho com o Dionélio, vi que a casa do Dionélio estava sendo ameaçada de ser derrubada, né? Estava sendo vendida como um terreno. Então, estava assim, na verdade, foi nos 49 do segundo tempo.
que a gente percebeu que a casa ia ser derrubada, então eu criei uma conta no Instagram, que é Salve Dionélio, e a partir disso comecei a buscar documentação para provar e demonstrar a importância da casa. E a partir disso, assim, de ter uma certa atração ali nas redes sociais, eu puxei uma caminhada literária, né, que foi a maneira que eu pensei de justificar a existência da casa, que as pessoas vão até lá e frequentem a frente da casa, né, e desde a primeira vez sempre foi muito, muito legal, assim, sempre deu muito público, geralmente dá 30, 40 pessoas, assim, às vezes dá 50, já deu 60, então é um negócio muito bacana, assim, de participar, e a ideia é a gente discutir essas obras e conhecer mais sobre o Érico, sobre o Dionélio, sobre o Ciro, sobre o Josué Guimarães, no local que eles produziram essas obras, né? Então, muitas vezes a gente sempre faz uma curadoria de textos, assim, diferentes, né? Para poder estar, digamos assim, sempre inovando as caminhadas. Então, cada caminhada tem uma temática. Então, a gente já tematizou a arquitetura do bairro Petrópolis. É no bairro Petrópolis, Tereza, aí a casa do Érico é na Felipe de Oliveira, né? A casa do Dionélio é na Souza Doca, a casa do Ciro, daí do Josué, eu não sei dizer, mas do Josué é na rua Rivera. Do Ciro eu não lembro. Vitor Hugo, acho que é. Então, o Manuelito é na Maranguape, que é bem perto da Protásio, assim, quando tá perto ali do Zafari da Protásio, ali tem a Maranguape, entrando na Maranguape ali pela Maranguapé, não sei se fala com acento ou sem acento. Mas a casa, no caso a do Manuelito já foi destruída a casa, tem um prédio hoje em dia lá, mas a gente faz questão de frequentar esses locais que foram destruídos justamente para não deixar a memória ser apagada, né? Então, a gente faz sempre propõe um tema. Então, já falamos sobre a história da medicina na obra dos autores, sobre a arquitetura das casas, como registram o tempo histórico, como a gente pode conhecer a história da cidade por via da literatura dos autores ali, modernistas. Enfim, sempre tem territórios negros, a gente sempre tematiza de alguma maneira a história da ditadura, sempre tentando pensar uma nova forma de abordar esses autores e pensando ângulos ainda novos, né? E tem sido bem legal, daí a gente conseguiu, de fato, inventariar a casa do Dionélio em 2022, ou seja, a casa está preservada, não vai ser derrubada, a fachada, né? E agora a gente está tentando salvar alguma coisa do interior, que está aprovado já a reforma que vai destruir todo o interior, né? A gente quer tentar preservar a lareira ali que tinha na sala do Dionélio. Estamos conversando com o proprietário está um pouco aberto, enfim, daí a gente está ainda... Essa questão da casa está ainda em processo, mas é possível que, vamos dizer, até o final do ano a casa seja reformada, né? Então, quem quer conhecer a casa original como está, é um bom momento ir nas caminhadas agora que tem esse ano ainda. Eu coloquei ali no WhatsApp o Instagram eu coloquei o Instagram do Salve Dionélio, coloquei uma reportagem onde fala sobre a casa, tá? Coloquei o link, coloquei um print de uma foto que aparece a casa, tá? E isso tudo está no nosso WhatsApp, que fica mais prático do que no vídeo, tá? Então, não sei o que mais tu gostaria de falar, Jonas? Olha, só agradecer a atenção do pessoal e essa tarde que a gente passou aqui conversando sobre essas obras, compartilhando o gosto que a gente tem sobre essas obras, né? Foi bem legal, estou bem feliz de estar com o pessoal da UERGS aqui agora, já como colaborador, assim, né? Tô bem feliz, é isso, a gente vai se falando pelos corredores, pelas aulas, vamos agora se ver um pouco mais aí, fico à disposição também, quem quiser mandar um e-mail para mim, eu acho que, deixa eu ver se eu acho aqui meu e-mail, só um pouquinho, eu já ponho aqui. Agora ele está chicles, ele tem um e-mail da UERGS. Exato. Deixa eu te passo pelo
pelo WhatsApp ali, Ana, daí tu passa no grupo ali. Normalmente é o primeiro nome, o último e o @uergs.edu.br, mas tu me passa que depois eu passo para eles para não correr risco. Tá, eu vou escrever aqui. Tem Jonas... traço no meio, né? Traço no meio. edu.uergs... Uergs, para um pouquinho, @uergs.edu.br. Edu de educação. No primeiro não é ponto, no primeiro é o traço. Não, nos nomes, sim. É o Edu primeiro ou depois? .edu.br. Vamos ver se eu colocando aqui aparece. Jonas. Eu acho que é isso aí. uergs.edu.br, isso aí. Que chique, hein? O Edu no lugar do com, né? O Edu no lugar do com. Jonas-Dornelles, @edu, isso aí. Que orgulho, professor. Agora nós temos que fazer, assim, campanha. Nós já estamos fazendo campanha, né, para conseguir esses concursos, né, para que haja ingresso de professores novos. Como é bom nós termos pessoas, assim, diferentes, né, para que a gente possa conversar e inovar, assim, renovar os ares, né, porque como nós estamos em poucas professoras e professores, a gente acaba se repetindo, os alunos acabam assistindo uma disciplina, outra disciplina. Eu tenho alunos que assistem disciplina comigo de manhã e de tarde, então, por mais que a gente se dê bem, a gente acaba repetindo alguma coisa, algum exemplo, algum conhecimento, alguma coisa assim. Às vezes, eu digo para eles, aí a Tere está aqui, não me deixa mentir, os outros ainda são um pouco... Não, eu acho que tem outros aqui que já foram meus alunos também, a Evelyn, a Cristal. Às vezes eu digo assim, pessoal, foi para a turma de vocês que eu falei isso ou foi para outra? Porque os alunos se repetem, né? Então é maravilhoso ter colegas diferentes que trazem outras fontes, né? Outras movimentações. Eu estou muito feliz, até nem vou falar muito, porque senão eu choro, porque eu ando muito chorenta ultimamente. Eu acho que a gente faz assim um agradecimento, não sei se a turma me permite que eu faça um agradecimento em nome da turma. Sim, posso fazer? Aí, ponham coraçõezinhos aí para o Jonas saber se vocês gostaram ou não gostaram. Olha aí, Jonas, muitos corações. Então, eu quero agradecer a presença do professor, doutor Jonas Dornelles, né, que vem com toda essa humildade, essa doçura, dividir conosco todo o seu conhecimento, que, como vocês notaram, não é pouco, né, gente? E que vai agora, então, compartilhar conosco algumas coisas dentro da UERGS, e se Deus nos permitir, assim que nós tivermos um concurso para a nossa área aí de letras, vamos fazer todo o possível para que o professor consiga ingressar no curso de letras e engrandecer, né, o nosso trabalho. Esse é o nosso desejo, mas está nas mãos de Deus, né, pelo menos dentro da minha crença. Você sabe que eu não faço apologia, né, eu só eu torno meu pensamento em palavras, que eu espero que as coisas se organizem. Vamos lançar para as forças do universo, então. Muito obrigada, Jonas, muito obrigada a todos vocês. Gostaria de lembrar, e aí vem aquela parte da professora, que eu não tenho como escapar, né? Gostaria de lembrar que aqueles coleguinhas que não postaram os trabalhos no Drive, a gente convencionou que não vai ser postado mais nada lá e que vocês me entregariam até hoje os exercícios no Moodle. Hoje eu fiz uma varrida lá no Moodle. Não, foi até dia 17, na verdade. Era até dia 17. Perdão. Fica vermelha, cara sem vergonha. Perdão, até o dia 17. Então, foi bom o susto, né? Porque eu fiz uma varredura lá hoje, achando que era hoje. E não tinha nada. Eu sei por que eu achei que era hoje. Porque eu modifiquei. Lembra que a gente tinha dito que ia trocar a Virginia Woolf ali para cima? Eu fiz isso. Eu coloquei ali, eu ajeitei de novo o meu caderno lá. Lembra que eu tinha ficado sentido, que eu risquei todo o meu caderno? Eu ajeitei meu caderno, então o Moodle está bem ajeitadinho agora, de acordo com aquelas nossas combinações. Eu até peço que vocês deem uma olhada e vejam se eu não me esqueci de nada, se é aquilo ali mesmo que a gente combinou, tá? Então, não esqueçam que vocês têm até a semana que vem para fazer os complementos, certo? E semana que vem tá aí, né, gente? Porque hoje já é terça, tá? É isso.
Mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário? Se não, cravadinho 16 horas. Essa equipe é boa, hein, professor Jonas? Muito obrigada. Tenho certeza que nós vamos continuar honrando nossos grandes escritores aí, tá? Até a semana que vem. Para fechar bem, Jonas, de acordo com o debate, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Muito bom, Ana. Demais. Vou desligar aqui a gravação. Podem ir saindo. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.